Queridos alunos, muito bem-vindos. Professor Ramiro House aqui da Rede Juris. E hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre o nosso edital do 31º Exame da Ordem. Falar alguns pontos que são mais cobrados na prova, algumas questões que a banca gosta sempre de estar cobrando dentro desse nosso certame. E em relação a isso, a primeira coisa que eu queria debater com vocês, está alvo de muita polêmica, muitos alunos estão me perguntando, professor, contrato verde-amarelo, contrato verde-amarelo, contrato verde-amarelo. Contrato verde-amarelo, ele veio pela MP 905, agora no finalzinho do ano de 2019. Como a gente trabalha com a FGV, já há um certo tempo, né, nós sabemos que temos que tomar um certo cuidado com a banca. Eu não creio que vai cair contrato verde-amarelo na sua primeira fase. Eu vou até mencionar um pouco sobre ele aqui e tudo mais. Acho que por desencargo de consciência seja interessante dar uma lidinha, mas sem aquele desespero, sem aquela coisa, nossa, eu preciso aprender isso. Há uma série de outros temas que são muito mais relevantes para a prova, neste momento, e a banca ela não tem muito perfil de cobrar inovação legislativa. E nós temos ainda um outro detalhe. Embora a MP já estivesse publicada na época que saiu o edital, a lei do contrato verde-amarelo, ou seja, as regras do contrato verde-amarelo, só entraram em vigor em 1º de janeiro de 2020. Em outras palavras, ela não estava vigendo no momento da publicação do edital. Então, eu não me preocuparia tanto com essa modalidade de contrato. Acho que ela não vai cair na prova de vocês. Um outro detalhe importante é que a última vez que nós tivemos uma medida provisória que modificou bastante o direito trabalhista, que foi a medida provisória 808, lá na época da reforma trabalhista, lá na época da lei 3.467, o edital trouxe expressamente MP 808. Na nossa prova, se vocês fizerem a análise do edital, não consta MP 950. O nosso último tópico do edital, se vocês pegarem lá no conteúdo programático do edital, o último tópico é a Lei de Liberdade Econômica. E aí sim, essa pode ter uma questão na prova de vocês, eu já vou até adiantar na sequência qual que seria essa questão. Tranquilos? Então, assim, com relação ao MP 950, não é algo que me preocupa tanto. É claro que, às vezes, eu não vou aqui falar taxativamente que não vai cair, porque, inclusive, no 30º exame agora da Ordem, nós fomos surpreendidos por uma péssima redação da FGV na segunda fase. Ela confundiu grosseiramente preliminar com prejudicial de mérito, não aceitou os recursos interpostos por todos os cursinhos, inclusive aqui por nós, da Rede Juris, e aí o aluno que está bem preparado acabou ficando castigado. Então, nesse debate sobre o edital, a primeira coisa que eu queria informar para vocês, que é o que eu tenho recebido muitas perguntas lá no meu Instagram, nos direct, aliás, tiverem interesse, Ramiro House, hoje mesmo, postei uma dica meio safadinha, tá? Mas é para que vocês lembrem da diferença entre interrupção e suspensão do contrato, dos prazos lá em processo de trabalho. Tem muitas dicas lá no Instagram, essa época final de prova eu sempre estou postando. Bom, seguinte, então com relação a essa primeira questão atinente ao edital, MP 950 eu não me preocuparia tanto. Eu explanei aqui para vocês os motivos pelos quais eu não me preocuparia tanto. Eu só não trago taxativamente, olha, não dê uma lida, porque a FGV é uma banca complicada, ela não tem um critério bem definido, então em relação a isso eu sugeriria uma lida, mas sem estresse, tá bom? Vamos para o que eu acho que vai cair mesmo na prova. A partir de agora, nós vamos debater algumas situações, alguns temas que nós acreditamos verdadeiramente que vai estar na prova de vocês. Primeiro tópico, a banca sempre cobra uma questão sobre extinção do contrato de trabalho. Extinção de contrato de trabalho é o tema mais recorrente dentro do direito do trabalho. Então, aqui vocês têm que fazer uma leitura do artigo 482, do artigo 483 da CLT, do artigo 484, 484A. São artigos, dispositivos que estão sempre cobrados. Eu chamo a atenção especial para dois tópicos específicos. Primeiro, dispensa discriminatória. O que é uma dispensa discriminatória? E aí, a banca já cobrou várias vezes artigo 4º da Lei 9.029 de 95, que eu vou falar com vocês agora. O que é uma dispensa discriminatória? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu fui demitido da empresa porque eu sou gordo. Ai, prof, mas você é gordo, eu sei. Mas isso não é motivo para que eu seja demitido, certo? A não ser que eu estivesse jogando no Goiás. E nem assim, porque uma época o Walter estava jogando lá do meu peso. Então, assim, nessa circunstância, eu fui demitido porque eu sou gordo, ou se eu fui demitido porque eu sou negro, eu fui demitido de uma empresa porque eu sou mulher, fui demitido de uma empresa porque eu sou gay. Enfim, se eu fui demitido por uma condição pessoal minha, nessa circunstância é uma dispensa discriminatória. E a lei não tolera dispensas discriminatórias. O ambiente de trabalho, inclusive, nós somos regidos pelo princípio da igualdade. Então, todos têm que ter os mesmos direitos dentro do ambiente de trabalho, não podendo sofrer discriminação. Qual que é a consequência disso, se houver uma dispensa discriminatória? A consequência disso, primeiro, dano moral. Evidentemente, gente, que se eu fui demitido em virtude de um ato discriminatório, eu faço jus, a minha moral, a minha moralidade, ela foi afetada.
Eu tive um dano subjetivo aqui, então eu faço jus a receber danos morais, certo? Artigo 4º da Lei 9.029. Além disso, na hipótese de dispensa discriminatória, o empregado fará jus ao dano moral, e esse dano moral ele é presumido, eu não preciso comprovar que eu fiquei magoadinho. Não, evidentemente, que se eu fui demitido por uma situação pessoal minha, já é presumido que aquilo me afetou. Não preciso comprovar. Se eu comprovar a discriminação, não preciso comprovar o dano moral, porque já é presumido, já é dano moral em repisa. Tranquilos? Então, dano moral, e além disso, o empregado pode optar entre ser reintegrado ou receber em dobro o valor do período do afastamento. Como assim, prof? Olha só. Vamos supor o seguinte, que eu trabalho numa empresa há muito tempo. Trabalho aqui na Rede Juris, tem 10 anos, eu sou um professor que está galgando boas situações dentro da instituição, tenho tido convites para ministrar outros cursos, além da OAB, de pós, para assumir uma coordenação, enfim. E aí, um dado dia, eu saí da empresa, estou do lado de fora da empresa, estou num restaurante no fim de semana, e eu encontro o Geibson e eu estou lá com o meu namorado. Sei lá, já que é um exemplo hipotético, vamos inventar Rodrigo Hilbert. Vou escolher um cara bonito, né? Acho que faz sentido. Um cara que cozinha bem, afinal de contas sou gordo. Então preciso de alguém que tem um programa de culinária. Aí eu estou lá com o Rodriguinho, o Geibson me encontra, na segunda-feira ele me demite. Fala, não aceito isso. Ou não fala nada. Mas eu contei na história que eu já vinha crescendo na empresa. Qual que é o sentido de uma demissão do nada? Então, nesse caso, fica flagrado que a dispensa foi discriminatória em virtude da minha orientação sexual. Dentro desse exemplo hipotético, gente, o que nós podemos fazer? Eu, como funcionário, eu vou entrar com uma reclamação trabalhista, requerer o dano moral, em virtude da dispensa discriminatória, e além do dano moral, eu posso optar entre ser reintegrado. O que é reintegrar? Quer dizer que a Rede Juris vai ter que me recontratar. E o tempo que eu fiquei afastado, vamos supor que foi 1 ano afastado, a Rede Juris vai ter que me recontratar e pagar esse 1 ano. Ou, vamos supor que não tem clima, eu não quero trabalhar num lugar onde as pessoas não me aceitam. Perdão, galera. E aí, nesse caso, se eu não quiser ser reintegrado, eu posso optar em receber o dobro o período de afastamento. Então, eu não vou voltar a trabalhar para a Rede Juris, mas em vez de receber 1 ano de salário e voltar a trabalhar, eu vou receber 2 anos de salário. Tranquilos? Aqui a fixação de ano é hipotética também, tá? Na verdade, o que vocês têm que lembrar? Houve dispensa discriminatória, 2 circunstâncias. Dano moral, e o empregado pode optar entre reintegração e receber em dobro o período de afastamento. Tranquilos? Além disso, eu sugeri o 482 e o 483 para vocês lembrarem de quais são as faltas graves. Falta grave tanto do empregado quanto do empregador. É mais comum que essa do empregado e principalmente aquelas que, às vezes, o aluno fica na dúvida de qual é qual. Por exemplo, a diferença entre indisciplina e insubordinação, a diferença entre mau procedimento e incontinência de conduta, negociação habitual. Essas circunstâncias são circunstâncias que a banca reiteradamente cobra. Vamos lá. Insubordinação. O que é uma falta grave em virtude de insubordinação? A falta grave em virtude de insubordinação, ela ocorre quando o funcionário desrespeita uma ordem de caráter pessoal. Já a indisciplina é quando há um desrespeito a uma ordem de caráter para todos, há uma ordem de desrespeito a uma ordem de caráter geral. Por exemplo, se eu trabalho aqui na Rede Juris e tem um aviso, é proibido fumar na empresa. Essa ordem é específica para o Ramiro? Não, é proibido fumar na empresa, o Ramiro é proibido de fumar, o Matheus é proibido de fumar, a Juliana é proibida de fumar, todo mundo aqui da empresa é proibido de fumar. Mas, de repente, estou dando aula aqui, pego, acendo um charuto e começo a fumar. Nesse caso, eu, Ramiro, estou cometendo um ato de indisciplina, porque eu estou desrespeitando uma ordem que serve para todo mundo da empresa. Não é uma ordem específica para o Ramiro. Tranquilos? Beleza, então indisciplina desrespeita uma ordem de caráter geral. O que é insubordinação? Subordinação desrespeita uma ordem de caráter pessoal. Foi marcado que eu desse um módulo esse fim de semana, e eu não compareci. E não dei justificativa, falei, não vou fazer esse módulo. Ah, por quê? Caguei, foda-se. Nessa circunstância, eu estou desrespeitando uma ordem de caráter pessoal. O Ramiro foi designado para dar aquele módulo do fim de semana. Então, nesse caso, eu posso vir a ser demitido por um ato de insubordinação, ou seja, um desrespeito a uma ordem de caráter pessoal. Tranquilos? Outras 2 circunstâncias que pode cair na sua prova em termos de falta grave. A diferença entre incontinência de conduta e mau procedimento. O que é incontinência de conduta e o que é mau procedimento? Ambos são justa causa que ocorrem em virtude de se desrespeitar a moralidade do ambiente de trabalho. Só que a incontinência de conduta ela vem de uma conduta sexual e o mau procedimento de outras circunstâncias que não têm caráter sexual. Por exemplo, tem um grupo do WhatsApp aqui na empresa e aí um dado dia eu acho que é interessante eu mandar foto de piroca
tipo, piroca. Gente, desculpa, mas é só para vocês lembrar. O tom agressivo é nesse sentido. Ou não, né? Vai que você lembra e nem gosta do que você está lembrando. Mas, enfim, aí eu acho que é prudente mandar foto nude no meio do grupo. Faz sentido isso, gente? Você tem um grupo de trabalho na empresa, um grupo do WhatsApp na empresa. Você vai ficar mandando foto pornográfica? Não. Então, nesse caso, eu estou afetando a moralidade desse grupo, estou afetando a moralidade do ambiente de trabalho com uma conduta de conotação sexual. Ou então, por exemplo, eu trabalho na empresa, tem até umas empresas em Goiânia que são famosas disso. Trabalho na empresa e na hora do almoço eu vou para o banheiro transar com a minha colega. Bom, aqui não é o ambiente apropriado para isso. Então, nesse caso, eu cometi um ato de incontinência de conduta. Tranquilos? Agora, o mau procedimento é um ato que também afeta a moralidade de trabalho, mas sem conotação sexual. Por exemplo, se eu estou aqui xingando muito, trabalho na empresa e tempo... Nossa, eu acho que eu estou cometendo um mau procedimento nessa aula. Fiquei preocupado agora. Mas se eu estou falando muito palavrão, por exemplo, e estou atrapalhando a moralidade do ambiente de trabalho, eu posso ser demitido agora não por incontinência de conduta, mas sim por mau procedimento. A dica básica para vocês lembrar disso é brega, mas funciona. Pensa em incontinência de conduta com incontinência urinária. Por quê? Porque incontinência urinária tem a ver com o órgão sexual. Você vai lembrar que a palavra incontinência tem a ver com sexualidade. Mau procedimento seria o outro caso que não tem conotação sexual. Tranquilos? Terceira situação que eu queria falar de justa causa para vocês, consta no edital e pode ser cobrado. Que até foi cobrado no 28º exame, salvo engano, e pode cair de novo. E não caiam em algumas falácias que eu vejo, caiu na prova passada, não cai nessa. A par de exemplo, a prova passada de processo do trabalho cobrou qual recurso cabível na ação da decisão, da sentença do juiz que não homologa acordo extrajudicial. E a mesma questão foi cobrada na prova anterior. Então, pelo menos na banca trabalhista, assim, nos responsáveis por fazer o edital e as questões trabalhistas, eles não têm muito esse critério de cair numa prova e não cair na outra, tá? Qual que é essa circunstância? Bom, é o artigo 482, a linha M, que ele nos traz o seguinte, da CLT, que ele nos traz a seguinte situação. O empregado que perder a habilitação para o exercício da sua profissão, ele comete falta grave, se for decorrente de conduta dolosa. Isso é importante, apenas se a conduta for dolosa. O que isso quer dizer, prof? Seguinte, vamos supor que eu sou motorista. Para ser motorista, o que eu preciso? CNH. Se eu perdi minha CNH, eu já não posso mais exercer minha profissão de motorista. Então, nesse caso, eu poderia ser demitido por justa causa. Mas só se for em virtude de conduta dolosa. Vamos supor o seguinte, eu sou motorista da empresa e o gerente sempre fala, Ramiro, acelera aí, porque eu estou atrasado, e eu comecei a tomar muita multa porque eu estava acelerando demais. E aí eu perdi minha CNH em virtude dessas multas. Nesse meu exemplo, teve conduta dolosa? Eu tinha a intenção de perder minha carteira? Não. Eu perdi, inclusive, porque eu estava obedecendo uma ordem do meu empregador. Então, eu não posso ser demitido por justa causa. Agora, segunda situação. Eu, Ramiro, fim de semana fui beber, estou na balada, caí numa blitz de uma balada responsável. E aí eu não consegui nem fazer o 4. Caí lá no chão, todo envergonhado, vomitei ali na botina do policial, para ficar bem grave o exemplo. Aí, além de levar uns cascudos, eu perdi minha CNH. Nesse caso, concordam comigo que eu perdi minha CNH em virtude de uma conduta dolosa, ainda que seja um dolo eventual, mas eu assumi o risco quando eu bebi e dirigi. Então, nessa circunstância, o empregador pode me demitir por justa causa. Tranquilos? Beleza. Olha só, a gente já falou de extinção de contrato, alguns pontos que o prof. Acredita. Sugeri a leitura para vocês do artigo 4º da Lei 9.029, de 95, do artigo 482, 483, 484, 484-A, além do 487. Esses dispositivos, eles têm uma frequência na prova muito grande. Agora eu vou dar uma girada para a gente mudar um pouco de assunto, né? Trabalhar o máximo de assunto que der nesse curto espaço que nós estamos aqui debatendo. Falei de extinção, um outro tópico que sempre é cobrado, que vocês têm que ter muito cuidado, é a questão da relação de trabalho e relação de emprego. Eu quero que vocês lembrem que a relação de trabalho é um gênero, da qual a relação de emprego é uma das espécies. Ou seja, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Para ser uma relação de emprego, é necessário observar 5 requisitos. Até estou falando aqui, está me dando vontade desses requisitos. Lembrem do chopp, tomar um chopp. Nossa, a gente podia pôr uma chopeira na próxima aula aqui, hein? Vou sugerir, vou pôr uma chopeira, ficar aqui tomando. Aposto que ela vai ficar mais engraçada. Mas eu estou falando isso para vocês lembrarem do chopp, porque precisa desses 5 requisitos. Só que o meu chopp tem um erro de português, tá? É um chopp com S. Então, eu quero que vocês lembrem da subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Só vai ser relação de emprego se estiver presente os 5 requisitos do nosso chopp. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física.
Tranquilos? Tem que ter esses 5 requisitos. A ausência de qualquer um deles descaracteriza o vínculo empregatício. Ok? Beleza, isso é muito cobrado. Às vezes conta uma historinha falando, Ramiro trabalha numa empresa, mas ele faz o serviço na sua residência, ele faz o protocolo dos processos com assinatura eletrônica, ou seja, a assinatura eletrônica dele, caráter pessoal, ele obedece ordem e o cronograma de processos dado pelo seu empregador, subordinação, trabalha de segunda a sexta, habitualidade, recebe um salário, onerosidade. Ou seja, o exercício não vai te falar isso de maneira explícita. Ele vai contar uma história e nessa história você vai ter que identificar esses elementos e falar que, de fato, o Ramiro era empregado. Tá? O fato de trabalhar ou não na casa, no estabelecimento do empregador, perdão, eu posso trabalhar na minha casa ou no estabelecimento do empregador. É relação de emprego. Não à toa existe a figura do teletrabalho também, certo? Mas eu vou comentar dela daqui a pouco. Então, relação de trabalho é gênero. Aqui a gente pode falar trabalhador avulso, trabalhador autônomo, trabalhador eventual, empregado, doméstico, enfim. É gênero do qual a relação de emprego é uma das espécies. Para ser empregado tem que ter o SHOP, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e pessoa física. Ok? Dito isso, gente, é um tópico do edital que eu queria muita atenção, muita atenção. Ele foi colocado, salvo engano, no 27º exame da ordem. Agora o prof pode estar um pouco equivocado se foi no 27º ou no 26º. Mas, salvo engano, foi no 27º. Tinha um tema que ainda não foi cobrado e que não constava dos editais anteriores, que chama pejotização. Esse tema ele foi colocado no edital do 27º exame, salvo engano, e ainda não caiu. O que isso quer dizer? Que nós temos cerca de 4 provas em que foi alocado um novo tema no edital, mas que a banca ainda não cobrou. Isso quer dizer que a gente tem que ter uma atenção gigante para esse tema. Por quê? Porque a banca não colocaria essa temática no edital se ela não tivesse intenção de cobrá-la. Então, assim, não há por que aumentar o edital, colocar mais um tema e não cobrá-lo. Então, eu sugeriria a vocês atenção com pejotização. Tá, prof, o que é pejotização? Eu falei para vocês que para ser empregado tem que ser subordinado, pessoa física, subordinação, né, nosso SHOP, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. O que algumas empresas começaram a pensar? Falaram, já sei, vou fazer isso. Se para ser empregado tem que ser subordinado, habitual, oneroso, pessoal e pessoa física, eu vou tirar esse requisito da pessoa física, vou mandar meu empregado abrir uma MEI. Já sei, vou pegar um funcionário meu e falar, não vou te pagar mais como empregado, eu quero que você abra uma MEI. Agora você vai ser dono do seu próprio negócio. É uma ótima forma da pessoa achar que está ganhando, mas na verdade não está. Vai abrir uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, enfim. Isso é pejotização. É eu pegar o trabalhador pessoa física e transformar ele em pessoa jurídica com o objetivo de fraudar o contrato de trabalho. Por quê? Já viram alguma empresa que engravida? Vamos supor o seguinte, já viram a Rede Jurizinho? É uma Rede Júri Júnior? Não. Já viram alguma empresa que sofre acidente de trabalho? Não. Já viram alguma empresa que o filho está doente e por isso ela não vai trabalhar? Também não. Então isso, gente, começou a se tornar uma prática muito comum no nosso ordenamento jurídico, que é o empregador determina que o empregado cria uma pessoa jurídica. Quando cria uma pessoa jurídica, virou uma empresa. E aí eu Ramiro, vamos supor que eu abri uma MEI e trabalho dando aulas aqui mediante a MEI. Então, Ramiro, eu não sou Ramiro mais pessoa física, esse gordinho, gente boa que vocês estão vendo. Eu sou uma pessoa jurídica com CNPJ. Então, se um dado dia eu sofrer um acidente de trabalho, sendo que eu trabalho aqui com todos os requisitos da relação de emprego, se eu sofrer um acidente de trabalho, eu não vou ter estabilidade, porque a empresa não sofre acidente de trabalho. Então, a empresa não é afastada pela INSS, ela não recebe auxílio do acidentário, então ela não tem estabilidade. Imaginem só que eu contratei uma funcionária para trabalhar na minha empresa e mando ela abrir uma microempresa. Ela presta serviço para mim. Eu vou contar um caso concreto, não vou dar nome, então até não fica antiético. A gente teve um dos primeiros casos que eu fiz de pejotização foi o seguinte, a mulher ela trabalhava em Brasília como arquiteta. E aí estava tudo muito lindo, ela ganhava bem, ganhava na época, né, uns 9, 10 mil reais, não me lembro exato. A empresa chamou ela para conversar, porque vamos arredondar para 10 mil reais, quer dizer que vai ter que pagar FGTS de 8% todo mês, quer dizer que a contribuição previdenciária da empresa é mais 20%, seguro acidente de trabalho. Ou seja, um funcionário que ganha 10 mil reais, isso sem incluir 13º, férias, hora extra, vai custar para a empresa em média uns 13, 14 mil reais, sem incluir esses outros valores que eu estou falando. Então, para a empresa é caro sustentar um empregado. Aí a empresa chamou essa funcionária e falou, não, olha só, você está ganhando 9 mil, acho que é a época, vou passar a te pagar 11 mil, só que agora eu quero que você emita nota fiscal e você vai abrir uma microempresa.
A funcionária abriu uma microempresa, ela não queria perder aquele emprego, estava ganhando bem naquela época, e estava tudo muito lindo. Ficou 3 anos ganhando um pouco mais, emitindo as notas fiscais e trabalhando para a empresa. O que mudou, sei lá, da segunda-feira que ela era empregada para a terça que ela era empresa? Nada. Ela ia para a mesma empresa, no mesmo estabelecimento, na mesma sala, cumpria os mesmos horários. Ora, isso soa como fraude. E aí a gente lembra do artigo 9º da CLT que fala: serão considerados nulos de pleno direito quaisquer atos praticados com o objetivo de fraudar o contrato de trabalho. Quer dizer que ela continua atuando como empregada, só que agora ela era uma pessoa jurídica. Isso é uma fraude, então ela é nula, portanto, pejotização. Isso que eu contei para vocês pode cair na prova até essa mesma historinha. Sabe onde a pejotização deu ruim nesse nosso exemplo? Foi 3 anos muito lindos, até que ela engravidou. Aí ela virou para o empregador quando ia dar a luz ao seu filho. E aí, como é que vai ficar meu período de licença? O empregador virou para ela e falou: licença? Que eu saiba, você é uma empresa, empresas não engravidam. Se você não contribuiu para o INSS, o problema é seu. Aí que deu a treta, ela não trabalhou mais, entrou com a ação e reconhecemos a pejotização. Esse exemplo que eu trouxe, eu quero lembrá-los, gente, a FGV, pelo menos na área trabalhista, é só caso concreto. A banca não fica cobrando conceitos, para vocês lembrarem. Ela conta uma historinha e quer que você dê a assertiva de solução daquela historinha, conforme súmula, OJ ou legislação. Então, por isso que é muito bom a gente fazer exemplos de casos práticos, porque é isso que vai cair na sua prova. Então, se contar uma historinha dessa, de um trabalhador que era pessoa física e que foi transformado em pessoa jurídica, ou que já foi contratado como pessoa jurídica, mas atuava como empregado, lembrem que a resposta é pejotização. Tá? E aí essa pejotização vai ser nula, essa vinculação, essa pejotização, e vai ser reconhecido o vínculo empregatício. 2 princípios que a banca ainda pode levar em relação a isso. O princípio da irrenunciabilidade de direitos, que foi o que eu falei do artigo 9º da CLT para vocês, e princípio da primazia da realidade. Nas assertivas pode constar ou um, ou outro, ou os 2. Porque o que fundamenta a pejotização é o princípio da irrenunciabilidade de direitos e o princípio da primazia da realidade. O princípio da irrenunciabilidade de direitos, já falamos no artigo 9º da CLT. Princípio da primazia da realidade. O que é o princípio da primazia da realidade? Pessoal, vocês aí, quem nunca, né? Às vezes foi lá, tá tipo no Tinder, procurando um amor aí. Para quem não sabe, gente, Tinder é tipo um iFood de pessoas. Tipo assim, você vai lá, vê um catálogo, você escolhe o que você quer, o que você quer comer naquele dia ou não, e vai lá e escolhe, e se a pessoa quiser também, sucesso. Eu não sei, isso é o que me dizem, tá? Nunca usei. Mas de qualquer forma, você está lá no Tinder, e aí você viu aquela pessoa linda, um muso, um princesa maravilhoso para sua vida. Você fala: nossa, esse cara é lindo, deu um match nele. Aí o cara também te deu match, você marcou de encontrar com esse cara. Quando chega lá no dia, você vai toda linda, maravilhosa, fez a maquiagem, cabelo. Chega no dia, está esperando um Rodrigo Hilbert, aí quando você olha de longe, vê um Ramiro. Olha que merda, olha que bosta. Você foi iludida. Na verdade, qual que era a verdade real? É o Rodrigo Hilbert que estava na tela do seu celular ou é o Ramiro que está lá parado esperando? É o Ramiro. Isso é princípio da primazia da realidade. O que é princípio da primazia da realidade? No direito do trabalho, a gente procura a realidade de verdade, a verdade material. Porque a verdade formal, aquilo que está em documento, aquilo que está em imagens, pode ser disfarçado, pode ser maquiado. Um exemplo que eu acho que vocês nunca viram, talvez foi até extraordinário. Já ouviram falar de alguém que recebe no contra-cheque um valor e recebe por fora outro valor? Qual que é o salário verdadeiro dela? Vamos supor que eu sou essa pessoa, que eu recebo R$2.000 no meu contra-cheque e por fora eu recebo mais 1.000. O meu salário de verdade é o que está no contra-cheque, realidade formal, ou é a realidade material, que é o somatório dos dois? É a realidade material. Então, o princípio da primazia da realidade, no direito do trabalho, a gente busca encontrar a verdade verdadeira dos fatos, a realidade material. Tranquilos? Outra questão, gente. Trabalhador autônomo, já que eu falei de relação de emprego, e essa questão ainda não foi cobrada. Vocês aí que são, às vezes, contatinho de alguém, e não tem problema, gente. Ser contatinho é bom. Eu lembro quando eu era contatinho, nunca achava ruim ser chamado tarde da noite para trabalhar. Mas guarda esse exemplo do tarde da noite, porque eu vou usar ele em trabalho intermitente. Vocês são contatinho de alguém, você pode exigir exclusividade do seu contatinho? Por exemplo, você tem uma namorada. Não, melhor, você não tem uma namorada, você tem uma ficante. Aí você está ficando com ela está querendo namorar com você, mas você está barrigando. Você não quer me comprometer agora, não sei o quê. Então, vocês só estão ficando. Você não quis assumir o compromisso. Como você não quis assumir o compromisso, a fila andou, parceiro, ela foi atrás de um outro cara. E aí ela ficou com um outro cara e você ficou pistola.
Está correto sua atitude? Você pode ficar com raiva da menina que ficou com outro rapaz, sendo que você não quis assumir o compromisso? Não, e se você está ficando com raiva, vai se tratar, parceiro. Vai se tratar porque você está errado. De qualquer forma, por que eu contei esse exemplo? Vamos fazer analogia agora para o direito do trabalho. Trabalhador autônomo. Quem que é o trabalhador autônomo? É aquele que não é subordinado. Então, teoricamente, se ele não é subordinado, eu posso exigir exclusividade dele? Ó, no nosso primeiro exemplo, minha pergunta era, se eu posso exigir exclusividade do meu contatinho que eu não quis assumir? Não, afinal de contas, eu não quis assumir. E o trabalhador autônomo, eu posso exigir exclusividade dele, já que ele não é subordinado? Posso. Prof, como assim? Eu também não entendo. Na verdade, tem alguns critérios, a gente vai ajudar, mas eu não concordo com a legislação, mas é isso que está. É por isso que eu quero que vocês lembrem, porque não faz sentido. Então, se você não estudou esse tópico, se você vai fazer a prova sem ter lido o artigo 442b da CLT, você vai marcar um não, porque não faz sentido. Mas sim, gente, pode ser exigida exclusividade do trabalhador autônomo. Pode ser exigida exclusividade do trabalhador autônomo. Agora você, que eu falei que está errado, estou te dando uma chance de você ter ciúme doente. Olha só, você pode falar para o seu contrato agora e falar, não, se até a lei aceita exclusividade de quem é autônomo, eu não vou contra a lei, então você pode causar o seu barraco. Estou brincando, pelo amor de Deus, só isso não. Tranquilos, grave essa informação. Pode ser exigida exclusividade de trabalhador autônomo. E isso não descaracteriza a sua autonomia, ele não se torna subordinado para exigir exclusividade. Embora eu particularmente não concorde com esse dispositivo, eu não vou ficar aprofundando muito nele, porque eu preciso que vocês gravem essa informação. Pode contar uma historinha, falar que a exigência de exclusividade descaracteriza o vínculo. Errado. O fato de eu exigir exclusividade do trabalhador autônomo, ele continua sendo trabalhador autônomo, ele não passa a ser empregado em virtude disso. Tranquilos? Um exemplo prático para vocês. Agora que vai ter, né, provavelmente Big Brother, essas coisas, os caras do Big Brother, normal, agora eu acho que não mais, mas antigamente Big Brother era importante. Então, quando uma pessoa ia lá se filiar, sei lá como que é o processo, mas quando ela ia ser contratada pela Globo, ela não era empregada da Globo. Só que ela fazia contrato de exclusividade por um ano. Então, ela ficava tipo um ano sem poder aparecer em nenhum outro programa. Ainda assim, ela não era empregada da Globo. Ela foi lá, fez um serviço, que foi participar de um reality show específico, e ficava um ano sem poder aparecer em outra empresa. Quer dizer, a Globo exigia exclusividade de um trabalhador autônomo. Tranquilos? Beleza. E aí eu falei para guardar essa história de contatinho, tarde da noite, por quê? Porque tem uma questão que ainda não foi cobrada após a reforma, e o prof aposta muito nessa questão, que é a figura do contrato intermitente. Contrato intermitente, o que é o contrato intermitente? Eu costumo brincar que o contrato intermitente é o contrato do oi sumida. Sabe quando você recebe aquela mensagem, oi sumida, como que você está? Aquela mensagem tarde da noite? Então, o oi sumida, você já sabe que a pessoa está querendo, né? Quando se recebe esse tipo de mensagem, quer dizer que você só é chamado quando precisa. Você está lá tarde da noite, tomando uma, bateu a carência, aí você começa a olhar seus contatos. Aí vai lá e manda aquela mensaginha. Isso é o contrato intermitente. O contrato intermitente, o empregador só chama quando precisa do empregado. Então, lembrem disso, eu costumo brincar que é o contrato do sumida, por quê? Porque o contrato intermitente ele é caracterizado pelos serviços, ele é vínculo empregatício, mas serviços que se caracterizam por período de atividade e período de inatividade. O fato do empregado não estar trabalhando constantemente com o empregador não descaracteriza a habitualidade, certo? Ele não é contínuo, mas ele é habitual. Então, qual que é o problema dele? É que o empregador só chama quando precisa. Por isso é igual o contrato do sumida, você só chama quando precisa. E se você recebe uma mensagem 3 da manhã, você vai lá sumir? A pessoa te ligou, te mandou uma mensagem 3 da manhã. Filho, se você receber uma mensagem depois das 11, deixa eu te dar uma dica agora pessoal. Quer dizer que você não foi o primeiro, tá? Não que isso seja um problema, nunca me importei em ser reserva. O importante é entrar e fazer gol. Mas você não foi o primeiro, então já assuma isso. Pense no empregado. Se o empregado recebe uma mensagem um dia antes, sendo que o contrato é intermitente, ele só vai ser chamado quando o empregador precisar dele, o empregado é obrigado a aceitar? Não, não é obrigado a aceitar. Por quê? Porque, gente, vamos supor que eu sou empregado intermitente aqui na Rede Júris. A Rede Júris só me chama quando vai ter aula. Só que aí a Rede Júris ficou 3 meses sem dar uma aula. Eu vou ficar 3 meses sem receber. No contrato intermitente eu só recebo pelo período que eu trabalho. Então quer dizer que eu tenho que procurar outros trabalhos, eu tenho que estar trabalhando em outros lugares. E às vezes quando a Rede Júris me chamar, eu já tenho uma outra aula marcada em um outro lugar. Então por isso que contrato intermitente, depois vocês, por favor, façam a leitura do artigo 452A da CLT. Por isso que o contrato intermitente, quando o empregador convoca, o empregador tem que convocar com 3 dias de antecedência. Então, se a prestação de serviços é daqui, vamos supor,
Hoje é quarta-feira, né? Se a prestação de serviços é na quinta-feira que vem, eu tenho que chamar o meu empregado até segunda, 3 dias de antecedência. E o empregado tem um dia útil para dizer sim ou não. Tranquilos? Então o empregador convoca com 3 dias de antecedência, o empregado tem um dia útil para dizer sim ou não, para aceitar. Prof, e se, sei lá, o empregador mandou uma mensagem para o WhatsApp, eu sou empregado intermitente, e eu dei uma de Wesley Safadão nele. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não irá ouvir nada. E aí, o que acontece? Se eu não respondi meu empregador, quer dizer que eu aceitei? Não, não quer dizer que você aceitou. Lembrem o seguinte, gente, o silêncio, a falta de resposta por parte do empregado implica em recusa na prestação de serviço. Quer dizer que se o empregado não respondeu ao empregador, ele recusou aquela prestação de serviço. E isso não descaracteriza a subordinação. Tranquilos? Porque ele tem que arranjar outros trabalhos intermitentes. É impossível ele se manter com um único trabalho intermitente. Então, a recusa, o silêncio implica em recusa, e a recusa, seja ela tácita ou expressa, não implica em desconsideração da subordinação do contrato de trabalho. Certinho? Então, ó, voltando aqui, contrato intermitente, nosso contrato 2 sumido. O empregador só chama quando precisa. Tem que chamar com 3 dias de antecedência, o empregado tem um dia útil para responder. O silêncio implica em recusa. Tá? Aquele negócio de quem cala consente, pelo amor de Deus, gente, esqueça isso. Isso é palavra de estuprador. Tranquilos? Beleza. Outro detalhe, o empregado só vai receber pelo período que ele efetivamente trabalhou. E nesse caso, ele vai receber 13º proporcional, férias proporcional, vai receber o FGTS, né, em relação àquilo, e ele vai receber eventuais adicionais legais, especificamente do tempo que ele trabalhou. Certinho? Ele tem todos os demais direitos trabalhistas, só que ele só recebe em relação ao período que ele é convocado. Fiquem muito atentos que eu acho que essa modalidade de contrato de trabalho vai cair na prova de vocês. Combinado? E uma última questão, gente, duração de trabalho e jornada. São temas que vocês têm que estudar, que também tem muita incidência na prova. Aqui eu tomaria um cuidado especial com equiparação salarial. Equiparação salarial é quando duas pessoas fazem a mesma função na mesma empresa. Para gerar equiparação salarial, é uma série de requisitos. Tem que ser a mesma identidade de função, trabalho de igual valor, não pode haver tempo de trabalho de igual valor, perdão, no mesmo estabelecimento, não pode haver tempo de serviço superior a 2 anos, nem tempo de empresa superior a 4 anos. Depois o prof sugere que vocês deem uma lida no artigo 461 da CLT. Certinho? Queridos, a gente vai encerrando esse debate por aqui, para não ficar muito cansativo, esse nosso bate-bola. Agradecemos, solicitamos que vocês deem uma olhada sempre nas nossas redes sociais, @rede.juris, no Instagram. Deem uma olhada, a gente está sempre comunicando sobre os cursos que nós vamos fazer, o início das aulas e tudo mais. Há muitas dicas lá. Também sugiro que sigam o meu próprio perfil pessoal, que eu deixo dicas constantemente. E agradecemos assim, por essa participação, por vocês estarem assistindo e contem conosco para a sua aprovação. Certinho? Queridos, um beijo, até a próxima.